Então, bom dia todo mundo. Vamos voltar ao assunto que a gente estava falando, de tecido conjuntivo. E assim, tecido conjuntivo, ele é dividido em várias categorias, né? Porque tem tecido conjuntivo frouxo, denso, tem tecido conjuntivo adiposo, cartilaginoso, ósseo, sanguíneo. E aí a gente estava falando sobre o tecido conjuntivo denso. A gente parou falando naquela parte que era modelado e não modelado. Vocês lembram disso? Que o não modelado, as fibras elas vão para todos os lados, assim, não tem uma direção. E o modelado, elas vão todas na mesma direção, no mesmo eixo. Então, isso deixa com que o tecido conjuntivo denso modelado seja muito mais firme, tipo dos tendões. Vocês lembram que a gente parou nisso daí? Coloca aí no chat, se vocês lembram de onde a gente tinha parado. Eu vou compartilhar a tela aqui. Então, de onde a gente parou. Eita, não era para vir aqui para baixo. Paramos aqui, ó. Aqui. Que aí eu lembro até. Gente, tá faltando Cecília, né? Que eu falar. A Cecília me perguntou sobre cicatrização de tecido. Acho que foi ela que perguntou. Então, olha só. Esse lembrando só, tá? Não modelado, as fibras vão em qualquer orientação. E o modelado, elas vão numa mesma orientação, as fibras colágenas. Lembra que tem fibra colágena, principalmente no tecido conjuntivo denso. Já no frouxo, olha como que era. O frouxo tinha tecidos, fibras conjuntivas elásticas, colágenas e reticulares também. E aí o denso, olha a diferença, né? Do modelado, os eixos das fibras, e o não modelado, tudo bagunçado. Então a gente tinha parado falando isso aqui. Aí, quando a gente fala da regeneração, quando tem tipo um machucado, uma lesão ali no tecido, a área ela consegue ser preenchida novamente por tecido conjuntivo adjacente. Então, tipo, teve um machucado aqui na epiderme. Você vai ter um preenchimento aqui com tecido conjuntivo e as células próprias da epiderme vão passar por mitose e elas vão se dividir para tentar fechar. Então, assim, o tecido conjuntivo tem uma grande capacidade de regeneração, só que quando a gente fala a nível de tendão, os tendões, aí a parte, a articulação, essas coisas que tem tecido conjuntivo, se elas lesionam forte, fica meio difícil, é mais difícil de você regenerar. Tanto que tem um jogador de futebol que às vezes rompe tendão e aí tem que passar por cirurgia, é mó trampo para poder voltar a jogar de novo, para poder, né, arrumar aquele tecido de novo, porque a regeneração já não é tão boa assim. Agora a gente vai falar do tecido adiposo, que eu tenho certeza que a gente às vezes olha para a barriga, olha para a perna, né, e fala assim, nossa, tô com gordurinha, tô com uma gordurinha acumulada, né? O tecido adiposo, galera, a célula vai chamar adipócito, a célula principal do tecido adiposo. Esses adipócitos, eles vão ter a gordura ocupando todo o citoplasma ou em gotículas, e isso faz essas células ser diferente, de acordo com a sua função. Se a gordura ocupa todo o citoplasma, a função dessa célula vai ser armazenamento dessa gordura, né? E liberação de substâncias ricas em energia. Agora, se você tem grânulos, que são bolinhas, né, gotículas aqui dentro com a gordura, esse adipócito está mais associado com a produção de calor. Então, deixa eu até ver se eu coloquei isso. Existe a gordura amarela e a gordura marrom. Então, essa daqui que tem grânulos, tá? Tipo, várias bolinhas, é a chamada gordura marrom. Aqui está escrito pardo, mas é a marrom. Então, tem muita mitocôndria, está associada mais com a termogênese, né? De você manter a produção de calor. E a gordura que a gente fala, o tecido adipócito amarelo, ele leva o nome amarelo, associa porque tem gordura aqui ocupando quase tudo, e a gordura tendência, quando a gente representa, ela é amarela. Então, ocupa quase todo o citoplasma, está associado principalmente com a reserva energética. Um termo, produção de calor, e outro mais reserva energética, tá?
Mas tá, vamos lá. Quando a gente fala de tecido adiposo, você vai encontrar debaixo da pele. Então, lá na pele você tem a epiderme, a derme e embaixo a hipoderme. A hipoderme ela é cheia de tecido conjuntivo adiposo. Mas só perguntando para vocês, quem é que tem hipoderme mesmo? A gente fala dos cordados, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Quais são os grupos que têm hipoderme? Ó, Cecília aí. Manda aí no chat, galera. Quais são os grupos que tem hipoderme? Ó, peixes, anfíbios, répteis, aves ou mamíferos? Vocês sabem disso, galera. Quem que é? Quais animais são endotérmicos, que conseguem produzir e manter o calor do corpo? Estou esperando. Bora. Ah, a Kelly falou mamífero. Só mamífero? Tem um outro grupo também. Mamíferos e aves, tá? Então, quando a gente fala de animais que são endotérmicos, que conseguem produzir e manter a temperatura do corpo, eles têm hipoderme. Agora, peixes, anfíbios e répteis não têm, só vai ter a pele, né? Epiderme e derme. Então, a partir de aves, você já tem a hipoderme. E deixa eu fechar aqui. Muito obrigada pela resposta e participação. Olha só, você vai encontrar também tecido adiposo nos órgãos, e isso é meio perigoso, às vezes. Sabe quando tem, não sei se vocês já ouviram falar, não sei se vocês já ouviram falar de gordura nos órgãos? Tipo assim, o fígado está com muita gordura e tal. Às vezes esse tecido adiposo ele pode se acumular do lado de fora do órgão também, e aí pode prejudicar o funcionamento daquele órgão. Mas a função do tecido adiposo, então, preenchimento de espaço, amortecimento mecânico, então se a pessoa tiver uma capa de gordura, se ela cair, sofrer algum impacto, aquela queda vai ser amortecida. Isolante térmico, como a gente falou, de animais endotérmicos, e armazenamento de gordura que pode ser utilizada para a produção de energia. Desculpa pelo mau humor, tá bom, Léo? Lutadores de sumô, isso aí, ó. Lutador de sumô, quando cai, tem uma capa de gordura maior, tá? Boa. Então, lembrando, gordura marrom, gordura amarela. Gordura marrom, produção de calor, tá? Termorregulação em recém-nascidos. Já a gordura amarela, por isso que ela tem muita mitocôndria também, tá, galera? Porque vai usar... Lembra que a mitocôndria, a respiração celular, acontece aqui dentro. Então, a produção de ATP e tal. Então, por isso que ela tem muitas. E gordura amarela está associada como reserva energética, principalmente. E essa aqui é uma imagem de um tecido adiposo. Tá? Então, você vê células e armazenamento de gordura entre vários tecidos conjuntivos, as fibras aqui, né? Então, vamos pegar alguns exercícios para fazer sobre esse começo e aí a gente já vai falar sobre ossos. Deixa eu ver, hoje... e aí a gente fala de cartilaginoso antes e depois a gente fala de tecido ósseo. Bianca. Oi. Você pode passar um pouquinho para trás para eu tirar foto? Porque eu não achei esse slide no grupo, aí eu tiro foto rapidinho para eu copiar. Deixa eu fazer algo agora. Eu já vou mandar no grupo agora. Realmente, acho que eu não tenho ele. Salvar. Não, salvar como? Então, é eu que esqueci mesmo, perdão. Os slides da recuperação você já mandou, né, pra gente. Acho que já, porque eu dava aula e mandava o slide. Não, mas eu vou procurar lá então. Não, mas é porque confere lá depois para mim e me fala. Eu nem me importo de mandar depois de novo, não, tá? Não, beleza. Deixa eu achar aqui. Vai ficar essa coisa em cima. Aqui tá dentro de curso. Não, isso. Tá, já tô mandando aqui, ó. Não foi. Eu tô pensando, tá gravando e mostrando meu WhatsApp todo, mas tudo bem, tá só mostrando professores meta, fundamental, ensino médio, tudo bem.
o YouTube vai ver meu WhatsApp inteiro. Não tem problema não, não tinha nada demais. Então, vamos lá. Então, pegando aqui exercício, gente, página 70, questão número 1. O corpo humano é constituído por pelo menos 2 tipos de gordura. A mais comum é o tecido adiposo branco ou chamado amarelo, tá? Um tipo perigoso que se acumula ao redor das vísceras e debaixo da pele, podendo causar obesidade e desencadear complicações metabólicas como a diabetes tipo 2. A outra é o tecido adiposo marrom, que regula a produção de calor e, consequentemente, a temperatura corporal. Assinale a alternativa correta falando sobre esses 2 tipos de tecido, né? Tecido adiposo branco. O branco, gente, é o amarelo, tá? Às vezes pode aparecer como branco, às vezes pode aparecer como amarelo. O outro sempre é o marrom. Produz mais energia que o tecido adiposo marrom. B. O tecido adiposo marrom não produz ATP, mas produz calor. C. O tecido adiposo branco não produz ATP, mas produz calor. D. O tecido adiposo branco produz ATP e calor. E E. O tecido adiposo marrom produz ATP e calor. Qual que vocês acham? Ó, vou até voltar aqui, ó. Olha a diferença de um para o outro. Aí, voltando aqui. Qual que vocês acham? Qual que vocês marcariam aqui? O Colope achou que a letra A. Tecido adiposo branco produz mais energia que o tecido adiposo marrom. Alguém quer chutar alguma outra? Meu povo. Olha. O Léo falou letra E. Na verdade, gente, é letra D. Olha só. Quando a gente fala de... Ixi, peraí, eu acho que eu bem marquei errado. Peraí. Deixa eu até conferir aqui. A gente está no livro qual mesmo? Peraí. Está no livro 2. Eu também achava que era letra E. Peraí. Ai. Livro 2, página 70. Deixa eu conferir. Se eu coloquei a errada mesmo. Gente, sabe que música tá na minha cabeça? Eu acordei cantando ela. Vocês viram um vídeo de uma vozinha cantando rap? Gente, vocês precisam ver essa vozinha cantando rap. Caraca, gente, eu vou mandar pra vocês. Essa música não sai da minha cabeça. Eu acordei ela cantando. Na verdade, não é rap, é cantando um funk lá. Muito doido. Mas a galera, ela se chama como a vozinha, vó do rap. Uma coisa assim. Isso, é a letra D mesmo. Ó. Tecido adiposo branco é usado no corpo para produzir energia útil, ATP, tá? Porque ele guarda muito armazenamento de gordura, né? Para suprir as atividades metabólicas, podendo dissipar parte da energia na forma de calor. Já o tecido marrom, ele é termorregulador, presente principalmente em animais que hibernam e no caso de bebês, quando eles são recém-nascidos para se proteger do frio. Então, seria a letra D mesmo. Tecido adiposo branco produz ATP e calor. Aqui é mais, ó, dos dois. Volta. Eita, não. Aqui, ó, termogênese, tá? Então, o marrom pode derreter gordura. O que você diria derreter gordura? Você diz consumir a gordura? Mas o tecido branco não produziria mais. Então, isso que está dizendo que o tecido conjuntivo, o tecido adiposo branco, por ele ter muita gordura dentro dele, ele produz mais energia. Ele é reserva energética, tá vendo? E aqui está associado com a termogênese do corpo. Então, ó, seria isso mesmo, o
Coloque, o tecido adiposo branco produz ATP e calor. E, ô Kelly, eu acho que é isso mesmo, que é o marrom que tem associado com... como é que fala? De derreter gordura, isso aí mesmo. Isso, ó, quando fala do... Eu acho que é por conta do calor também. Essa questão me confundiu, na real, de verdade. Que perguntou por que não poderia ser letra A. O tecido adiposo branco produz mais energia que o tecido adiposo marrom. Eu acho que não é, eu acho, vamos lá. Vou tentar associar aqui. O tecido adiposo marrom, ele tem muitas mitocôndrias, então a produção de energia dele também é alta, tá vendo? E aí, quando coloca aqui para você marcar, um falar que o outro, um produz mais energia do que o outro, isso estaria errado. Aí quando você vê tecido adiposo marrom não produz ATP, mas produz calor. Ele produz ATP, tá? Ele tem muita mitocôndria dentro dele. Tecido branco não produz ATP, mas produz calor. Ele produz ATP e produz calor. Aqui na apostila o que o Léo falou estaria tipo assim, o tecido adiposo, como que a A tá certa, mas a D tá mais certa ainda, como que se ela tivesse mais correta, entendeu? Pode falar, Lívia. Aqui na apostila tá falando que o tecido adiposo multiocular é só para produção de calor e não de ATP. Nesse daqui, né? Isso. Tá. Faz sentido também. Porque essas coisas de gordura sempre me confundem, dessas duas. Mas faz muito sentido, faz sentido. Então, quando a gente fala aqui, ó, tecido adiposo branco produz ATP e calor, ok? Então, me confundi, perdão, galera, esqueci esse negócio. Acontece nas melhores families, tá? Então, tecido adiposo branco produz ATP e calor. Tecido adiposo marrom não produz ATP. Né? Isso aí, não produz tanto ATP. Então, vamos lá. Prosseguindo, falando sobre isso na letra D. Qual que é a próxima? O DDT, né? Não vou falar esse nome, não. É o mais conhecido entre os inseticidas do grupo dos organoclorados, tendo sido largamente usado após a Segunda Guerra Mundial para o combate aos mosquitos vetores da malária e do tifo. Trata-se de um inseticida barato e altamente eficiente em curto prazo, mas em longo prazo tem efeitos prejudiciais à saúde humana. O DDT apresenta toxicidade e característica lipossolúvel. Nos animais, esse composto acumula-se preferencialmente no tecido ósseo, adiposo, nervoso, epitelial e muscular. O que vocês acham? B, adiposo. Sim, adiposo porque tem característica, olha como que ele é, lipossolúvel, lipo de lipídios, adiposo tem gordura. Então, seria a letra B mesmo. Aí vou até deixar esse aqui aberto aqui embaixo. Ó, leia o trecho da canção a seguir. A coisa mais moderna que existe nessa vida é envelhecer. A barba vai descendo e os cabelos vão caindo para a cabeça aparecer. Os filhos vão crescendo e o tempo vai dizendo que agora é para valer. Os outros vão morrendo e a gente aprendendo a esquecer. Uma consequência do envelhecimento, tema da canção citada, encontra-se relacionado ao papel de uma proteína constituída por 3 cadeias peptídicas em forma de espiral, como representado na figura a seguir. Qual é essa importante proteína e em que grupo diferenciado de células do tecido conjuntivo ela é sintetizada? Queratina, fibroblastos, colágeno, fibroblastos, actina, fibrócitos, miosina, mastócitos, tubulina, fibroblastos. Qual que vocês marcariam aí? Está dizendo coisa de cair, né? E na B, isso, tá certo, seria a letra B mesmo. Porque quando a gente fala do fibroblasto, ele produz, por exemplo, as fibras colágenas que ajudam na sustentação. Então, quando ele está falando de envelhecer, as coisas vão caindo e tal, o envelhecimento está associado com a diminuição da produção de fibras colágenos e o rompimento daquelas que já existem. Então, isso aí. Aí vamos para cá. Não dá para diminuir mais? Não, mas tudo bem. 2 amigos estão estudando para a prova de histologia e se deparam com as figuras a seguir. Ó. Essa figura aqui, figura A, e a figura B.
Após a análise das figuras, chegaram à conclusão de que se trata de um tecido conjuntivo. De acordo com o modo de organização de suas fibras e células, é correto afirmar que a figura A é um tecido conjuntivo denso não modelado, a figura B é um tecido conjuntivo denso modelado, a figura A é um tecido conjuntivo denso modelado e a B seria o denso não modelado. A está dizendo que é denso não modelado e a B seria adiposo. A, letra D fala D, B, a A seria um tecido conjuntivo denso modelado e a figura B o tecido conjuntivo ósseo. E a figura A seria conjuntivo mieloide e a B seria conjuntivo linfóide. Qual que vocês marcariam? O tecido A, figura A e figura B. Dá uma olhada como. O Colop falou que acha que é a letra A. Mais alguém? Kelly também acha que é A. Kelly, eu estou emocionada que você está aqui hoje. Sério. Então, gente, aqui tá certo. É letra A, tá? Olha o eixo de organização. Não tem nenhum, né? As fibras estão indo para qualquer lado e aqui elas estão super organizadas. E aí, se isso seria o tecido conjuntivo denso não modelado, tecido conjuntivo denso modelado. Muito bem. Aí, ó, analise as afirmações a seguir. As principais características dos tecidos conjuntivos são a grande variedade de células e a presença de grande quantidade de material intercelular secretado pelas células. 2. A defesa do organismo contra agentes estranhos depende fundamentalmente de dois tipos de células conjuntivas, os macrófagos e plasmócitos. 3. No tecido conjuntivo, a substância intersticial compreende uma parte amorfa, gelatinosa, e uma fibrosa, podendo se distinguir 3 tipos de fibras elásticas, colágenas e reticulares. E aí, qual vocês acham que está certo? Esperando, vou esperar vocês responderem. Colop acha que a letra E, acho que as 3 estão certas. Mas alguém concorda com ele? Colop está certo, tá? Seria as 3, ó. Quando a gente fala de tecido conjuntivo, lembra que tem muitas células diferentes. Algumas eu não cheguei a abordar com vocês, porque eu falei que eu vou falar sobre isso nos tecidos específicos. Kelly, macrófago é uma célula de defesa, é uma célula bem grande que ela faz fagocitose de corpos estranhos. Ela engloba, assim, ó. Macro significa grande e fago seria associado com essa função que ela tem. Lembra que fagocitose é quando emite pseudópodes, engloba e bota o negócio para dentro. E você consegue encontrar isso no tecido conjuntivo. Até porque, ó, plasmócitos está no tecido conjuntivo sanguíneo. Então, faz parte do tecido conjuntivo também. Macrófagos também fazem parte. Tem muitas células diferentes e tem essa substância intersticial, que é a parte amorfa, a gente fala que é a gelatinosa mesmo, e tem essas 3 fibras mesmo. Então, todas as 3 estariam corretas. E aí, agora, a gente já parte para o conjuntivo cartilaginoso. Onde que a gente tem cartilagem no nosso corpo, galera? Ai, que bom, Kelly. Eu gosto também. Eu acho que a gente entender como que fala etimologia. E cadê Belize para me ajudar nisso? Da palavra, não é? Para saber o que significa cada coisinha, isso ajuda demais. Sim, nós temos cartilagem nos ligamentos, tá certo? No nariz tem, no joelho, na orelha. Onde mais a gente tem? O que tem aqui, ó, no pescoço? Quando vocês passam o dedo aqui, vocês conseguem sentir. Na língua não, tá doida? Na língua não tem cartilagem, não. Aqui, a língua é o músculo.
Aqui, ó, nos anéis da traqueia, tá? A gente tem na traqueia cartilagem. Cara, tá aí, no queixo, acredito, não, acho que não. Acho que a gente não tem, não. Isso aqui é osso mesmo. Mas eu posso confirmar depois. Mas o pescoço, bota a mão no pescoço, Kelly, você vai sentir a sua traqueia. Tem cartilagem aqui, os anéis, você consegue até sentir os anéis da traqueia. Isso daqui é cartilagem. Então, a cartilagem dá nervoso. A cartilagem vai ser um tipo de tecido conjuntivo que é bem mais duro, não tem vasos sanguíneos, então, diferente do outro tecido conjuntivo que a gente estava falando, que tinha presença de vasos sanguíneos, a cartilagem é avascular. Então, se você... É claro que, mas furei minha orelha, mas sangrou. Mas é porque não tem só cartilagem aqui na orelha. Você vai ter uma parte de tecido conjuntivo que tem vasinhos sanguíneos aqui. Isso, Ramon, os nossos ossos, não só nos dedos, os nossos ossos, no geral, quando a gente é tipo embrião, bebê, assim, eles são feitos de cartilagem. E aos poucos a cartilagem vai sendo substituída por osso. E quando a gente... Vocês ainda estão em fase de crescimento, até mais ou menos uns 18 anos, 19 anos, lá nos ossos longos, você tem os discos epifisários, que são uns moldes de cartilagem, que é meio que ele avisa, é aqui que é para depositar osso novo. Só que isso é substituído ao longo do tempo. Eu vou mostrar isso para vocês quando a gente falar de crescimento, né, de ossos. Então, a cabeça mole do bebê que a gente fala é porque os ossos ainda não fecharam. Aí acontece um tipo de ossificação ali. Não é cartilagem, não. O osso da criança, do embrião, sim, ao longo, quando vai se desenvolvendo, é cartilaginoso. Mas quando ele nasce, ele já tem osso, sim. Só que ele tem a moleira, que é um espaço entre os ossos, e isso é muito bom para na hora do parto, se a cabeça tivesse com o crânio todo calcificado e fechado, com todos os ossos certinho, a cabeça não ia conseguir passar pelo canal vaginal. Então, tem esse espaço, essa moleira, para que os ossos deslizem sobre os outros, tanto que a criança pode nascer com a cabeça meio pontudinha, e aí depois de um tempo, aquela moleira, aquele espaço, né, sem o osso vai tendo uma calcificação, que é uma ossificação chamada intramembranosa, que acontece em tecidos não cartilaginosos. E a gente vai falar disso. Tá? É muito maneiro. Eu acho, quando eu estudei sobre moleira, eu achei maneiraço, né? Tipo, caramba, é por causa disso, é para na hora do parto ajudar, né? Maneiraço. Então, calcanhar, acredito. Calcanhar tá aí, não sei, calcanhar. A gente tem cartilagem no calcanhar? Eu acho que não. Mas vou olhar, vou até procurar aqui, ó. Dá pra gente jogar aqui, ó. Gente, o que tem? Ah, tá. Ó, calcanhar, cartilagem. Será que tem? Porque eu sabia que era osso. O osso do calcanhar. Então, vamos ver um desenho aqui. Se fala osteocondrose é porque tem cartilagem. Condro. Toda vez que vocês virem esse prefixo condro, tanto que as células chamam condrócitos, condroblastos, condro é com cartilagem, tá? Isso aqui, ó, pode ter no osso, tá vendo? Mas eu acho que do lado de fora, não sei dizer se tem não, olha. Olha como que é o osso calcâneo, aí aqui tem tendão, né, que é tecido conjuntivo denso. Não tem a cartilagem aqui não. Mas parece que tem pode fazer parte do osso, mas tudo bem. E músculo, né, associado. Ô, gente, eu vou fechar aqui porque falta menos de 1 minuto. Então, aí vocês clicam no link para voltar, ok? Quero ver todos os 18 aqui depois de novo, hein, galera?